De volta com mais um Enquanto o Café Esfria. Estamos aqui prontas para bater um papo com vocês sobre como romantizar a vida. A vida. E aí, o que é a vida para vocês? Começando por aí, o que vocês acham? Tá boa, não tá? Tá mais ou menos? Vocês estão felizes, não estão? Por que a necessidade de romantizar a vida? Até que ponto que isso nos provoca de uma forma realmente positiva? A gente entra por uma positividade tóxica, né? O que seria romantizar a vida, afinal? A gente falou junto, como seria isso? Aí o que seria? Uhum. O que seria? Porque na hora que alguém indicou este tema, que foi sugerido por vocês, eu fiquei meio assim, será que eu tô a fim de falar sobre esse tema hoje? Porque eu confesso que eu fiquei um pouco confusa. Mas aí depois a gente trocando uma ideia, deu uma clareada e eu falei, então bora gravar esse tema que eu gostei. E ela realmente gostou, mudou até o mood. Gostei. Né? Então, o romantizar a vida seria, talvez, dentro de uma ordem de a gente contemplar mais o ordinário. Eu acredito que sim. O dia a dia. As coisas simples. As coisas simples da vida, que às vezes a gente tá no piloto automático, a gente não percebe. Como, por exemplo, eu amo olhar o céu, ver a lua. E, assim, eu dou chilique quando ela tá muito grande. Gente, olha a lua. Então, às vezes eu mando mensagem para as pessoas olharem. Já te mandei alguma vez? Amiga. As pessoas olharem a lua. Só que tem vezes que eu entro numa fase que eu nem olho pro céu. Esquece, né? Eu esqueço completamente, não olho a lua. E às vezes eu fico chateada e falo, gente, nossa, tem tanto tempo que eu não olho a lua. Porque a gente cai nesse comodismo aí do dia a dia, no piloto automático, a gente nem percebe o que a gente tá fazendo. Aqui já entra uma resposta de como romantizar a vida, né? Observando que atitudes, que comportamento, que situações te elevam à vibração, né? Te elevam, assim, para olhar para a vida com olhos mais gentis, de beleza mesmo, sabe? Olhos de amor para as coisas simples, para as coisas grandes, para qualquer coisa, né? Sim. E conseguir se aventurar a partir disso. Quando a gente fala do apreciar o ordinário da vida, apreciar a lua, o céu, o nosso matcha, nossa, né? Sabe assim, quando você come uma coisinha gostosa que você come assim, dançando, né? Você se transporta. Você tava comendo, todo feliz, curtindo, né? Coisa simples da vida, né, amigo? Você tá passeando, sei lá, indo pro seu trabalho num dia chuvoso, mas você tá ali dentro do seu transporte, ou dentro de um transporte público, mas você tá sentadinho, quietinho, apreciando, não tá se molhando. Que delícia! Ou quando você quer se molhar e você, nossa, olha aqui, tô me molhando, aqui chove tão raro, né, amiga? É um exemplo ótimo pra se dar aqui no deserto. Não, mas você tava falando disso, você tá dentro do carro, tá? Vamos supor, você tem um carro. Quando você foi escolher o seu carro, né? Você tinha vários lá pré-requisitos para você escolher o seu carro. Sim. E com certeza, quando você comprou, você estava empolgada, animada, que você falou, nossa, era o carro que eu queria. Eu lembro você quando você comprou o seu. Sim. E eu também, quando eu comprei o meu, eu falei, gente, era o carro que eu já queria antes e a gente não comprou, agora a gente tá comprando ele, olha só. Né? E aí você curte o cheirinho de novo, o espaço, o interior do carro, tudo. E aí, depois de muito tempo, você só entra no carro, vai pro lugar e chegou. Pronto. Você nem repara no seu carro. Isso. Então, esses dias eu tirei férias, fiquei um pouco mais de um mês lá no Brasil. E quando eu voltei, eu entrei no meu carro 1 ano depois, que eu já tenho o carro, ele ainda dá o cheirinho de novo. Ai, que delícia! Eu falei, nossa, Matheus, sente o cheirinho de novo, que delícia. Me levou lá pro momento de quando a gente comprou o carro. Né? E a gente, simplesmente entra nele hoje, tá, bora. Então, a gente parou de perceber, né, de apreciar as pequenas coisas ali de dentro do carro, por exemplo. Virou só um carro. Né? E é isso que a gente faz muitas vezes, né? Então, eu acho muito legal isso que a gente tá falando, porque a gente se perde mesmo. Isso. Né? Então, talvez um caminho de como romantizar mais da vida seja se fazer presente na própria vida. É verdade. Né? Então, assim, quando você tá no estado de presença, você consegue observar mais, ser mais grato, contemplar mais das coisas. Sabe uma coisa que eu observo? Por exemplo, a gente falou aqui no começo de você contemplar o ordinário. No dia a dia, a gente tá tão no piloto automático que a gente fica sempre na expectativa de coisas extraordinárias, grandiosas, né? Que tirem a gente do piloto automático e tudo mais. Só que se a gente bem pensar e observar as palavras, né? O extraordinário é algo extra
do ordinário. Sim. Então, se a gente já consegue, como a Alice trouxe o exemplo do carro, apreciar o que a gente já tem no dia a dia, no ordinário, entendendo que às vezes a gente já tá vivendo o que a gente sempre sonhou, Sim. só que a gente tá no automático e nem se percebe, Nem né, percebe, amiga? aham. Então a gente já tá construindo coisas extraordinárias. Esses dias eu tava tendo uma conversa com uma amiga lá no Brasil e ela me falou assim: Alice, você percebeu que várias coisas que você falava anos atrás, porque eu trabalhei com ela, você realizou? Aí eu falei, opa, peraí, o que eu falava? Né? Que delícia, Então, assim, ela me Deus. deu o exemplo de um tênis que eu queria, um tênis, nossa. Gente, mas é algo que eu fiquei anos desejando, porque ele era um pouco mais caro, e eu conquistei, beleza. Ah, morar fora. Nossa, eu sempre quis morar fora, não aqui exatamente, mas tô amando morar aqui, mas tô morando fora. Sim. Então, tipo, eu casei, enfim, várias coisas, Sim, né? sim. Eu falei, gente, é verdade, eu tô vivendo o que eu sonhei. Isso. E a gente não se lembra disso? Isso, não Às se vezes, lembra, né? amiga. Então, realmente, ontem, vou dar um exemplo, amiga, de ontem. Ai, amei. Ontem, gente, eu comprei umas loucinhas novas, que tava na promoção. Não resisti. amo. E eu já tava de olho nelas desde o ano passado. E aí eu falei assim, já que eu comprei aqui as louças, vou fazer uma mesa bem bonita pra receber o Matheus. Fui lá, comprei as comidinhas que ele gosta e que eu gosto também e tal. E fiz a mesa do café. Tipo assim, você pode falar, beleza, normal tal. Mas dessa vez foi diferente, Sim. entendeu? E ele gostou muito e eu gostei também. E eu falei, nossa, às vezes a gente, né, tá ali, vamos logo pra ir pra academia, por exemplo. Sim. Você come ali, você senta no sofá, você não faz aquele... Ritual. aquele momento, Sim. né? Tipo assim, então foi muito legal. E aí me fez refletir sobre isso. É até legal a gente falar desse tema Sim. hoje, porque eu falei, nossa, poderia fazer isso mais vezes, né? Sim. Ele merece, eu mereço. Isso. Aquilo que a gente falou em algum outro vídeo, né? Você vai deixar o melhor pra visita? Por que você não faz o melhor pra você todos os dias? Perfeito, amiga, perfeito. E aí a gente tá fazendo o quê? Romantizando a vida, Romantizando né? a vida, é. Então, assim, e sem ser de uma forma tóxica, pelo contrário, a gente tá buscando coisas que sejam do agrado e que elevem nossa energia pra romantizar mais da vida. E, gente, assim, são coisas do dia a dia mesmo, fáceis, acessíveis, que às vezes a gente fica, né, viajando, e quando, se a vida do outro, não, é na tua mesmo, né? Nossa. Então, em outro vídeo a gente falou, toma um banho de luxo, né? Pega o teu melhor sabonete, bota uma luzinha mais escurinha, uma água quentinha. Já é, nossa senhora, já tá fazendo um extraordinário no ordinário, né, amiga? É verdade. E aí, quando a gente fala disso, de apreciar as coisas do dia a dia, que a Rani falou, não precisa ser algo grande e tal. É isso mesmo, são as coisas pequenas ali que você vai passar a valorizar, que você não percebe. Vou dar um exemplo, amiga. Todos os dias eu rezo, eu acordo, eu agradeço. E pelas mesmas coisas, que são as coisas básicas, né? Por eu ter acordado, pela vida, pela saúde. Sim. Então, acho que entra um pouco nisso também. Sim, super, né? super. Porque o que é mais do que uma oração? É uma meditação ativa, né? Você tá parando no momento presente, percebendo o que você tem na vida. Percebendo o que você tem. Agradecendo onde você tá. isso. Perfeito, perfeito. Né? E tem outras coisas, né? Assim, vamos dar exemplos para vocês também começarem a praticar a romanização da vida de vocês, né? A gente tava aqui, tava tocando umas musiquinhas mais animadas. A gente tá só dançamos, né? Um pedacinho. Eu dançando do meu jeito, assim, só não mexo muito, não. Mas- A Rani já tava... Balada, né? Tipo, nossa balada favorita. Tem onde se sentar, tem o que comer. Mas, apreciando. Tem um exemplo que eu tenho feito de uns... Faz pouco tempo, sei lá, um mês mais ou menos que eu tô fazendo. De domingo eu vou pra missa, quando eu volto, normalmente eu passo no mercado e eu compro flores. Pra casa, sério. Que delícia. E é uma coisa tão boba, né? Entre aspas, assim, mas, nossa, eu trago as flores. Eu viajo, tá, gente? Aí eu coloco lá em casa e digo, nossa, eu tô olhando pra uma coisa bela, bonita, todo dia. O cheirinho da flor. Aí, às vezes, Felipe senta comigo pra tomar um café e eu... Sente o cheiro da flor. Aí ele olha pra mim meio, tipo, tá viajando, né? Mas ele, então, assim, são coisas pequenininhas que a gente vai, né? Ou então, tô fazendo a leitura de um livro e às vezes o autor, a autora, traz um insight, assim, tão bonito da vida que eu digo, nossa, que coisa linda, genial, que bom que Deus criou essa pessoa, sabe? Pra isso. Então, são coisas realmente do dia a dia. Às vezes eu ligo pra casa da minha mãe pra ver minha sobrinha que tá lá. Aí ela faz umas gracinhas que eu digo, meu
Deus, eu liguei na hora gente, certa. a criança quando tá aprendendo as coisas, a gente acha tudo o máximo. E a gente já passou por isso também, né? Então seria algo assim, natural, mas que a gente romantiza. A gente fala, uau, que legal. Amorinha, e registra, né? e manda pra todo mundo e tudo mais. Então assim, você pode estar aí pensando, nossa, gente, que bobeira, nossa, elas estão exagerando. Então faz o seguinte, testa um dia. Pega e se propõe a fazer isso. De, tipo, observar as coisas do seu dia, de ter mais presença. E se você quiser, até anota ali, vai anotando, pra você ver quantas coisas no dia. O dia tem 24 horas. Quantas coisas você faz ao longo do dia que você nem percebe. E são pequenos prazeres, né? Então, antes de criticar, vai fazer esse exercício. Você vai se surpreender, né, amiga? Eu acho. Super, gente. Ó, inclusive, eu cheguei aqui em 2020, né? São 5 anos. Desde que eu cheguei... Não começa com as datas, não, gente. Com as datas e com... É que a gente se perde, mas... Estou brincadeira, vai, continua. E eu tenho o hábito de abrir a janela, né? Pra dar um bom dia, porque isso é o meu hábito. E eu comecei a postar. E por um tempo eu... não precisa, as pessoas nem sentem falta disso. Parei de postar. E, inclusive... Segura aí. Seguro. Eu percebi que você agora abre a janela e põe a mensagem. Você já colocava? Às vezes eu colocava, às vezes eu não colocava. Tá. Porque eu falei, meu Deus, eu vejo isso todo dia, mas eu não tinha reparado nas mensagens. Tá vendo? Um leve ajuste. A amiga, lá atrás, às vezes eu colocava uma mensagem, às vezes eu colocava a própria música, tipo, eu escolhia uma música, né, e colocava ela, tipo, proposital, intencional. E aí, enfim, parei de postar e começaram a me pedir, né? Tipo, nossa, eu gostava tanto que tu parou. Eu tava no dia que falaram isso. Né? Eu tava. Eu tô de prova. Voltei a fazer. E, gente, não é porque eu fazia para mostrar. É um hábito que eu tenho. Eu abro a janela, eu quero apreciar o dia, porque cada dia é tão diferente. É umas pinturas que a gente vê no céu que eu fico encantada. Eu fico, meu Deus do céu, nem um ser humano mais inteligente conseguiria fazer isso. Tudo diferente todo dia, então eu realmente aprecio. Muito doido. Ou o cheirinho do café, né, amiga? Às vezes a gente vai pra casa dos amigos ou na nossa própria casa, faz o café e aquele cheirinho se espalha na casa. Gente, delícia. São coisas simples. Eu nem sou muito fã do café, mas eu acho uma delícia o cheirinho. Né? Então, aprecie as coisas pequenas, simples. É isso. Às vezes tá com seu parceiro ali só assistindo um filminho. Não sei se tu viaja assim, mas eu viajo. Às vezes tô ali só fazendo um cafunézinho e eu fico, nossa, que momento gostoso. Ai, que bom, né? Que a gente já tá romantizando demais agora, gente. Agora eu... Pera aí, Rania. Eu acho que já tá bom. Acho que a galera já entendeu. Acho que a gente já tem um episódio. Acho que já, a galera já entendeu. Brincadeira. Mas, amiga, você tem alguma dica pra dar pra galera? Você quer acrescentar alguma coisa pra gente poder... Sim, a gente pode dar a dica. Do vídeo? Que, inclusive, você também conhece, porque a gente tem, gente, não sei se vocês sabem, se vocês não sabem, mas tanto eu como ela, a gente descobriu que nós temos a mesma formação de coach. Temos mesmo. Né? Uhum. A gente fez o PSC lá no IBC, né? Foi, fizemos. Em locais diferentes, anos diferentes, mas fizemos a mesma formação e também fizemos PNL, né? De neurolinguística. Verdade. E assim, deu incidências da vida, né? Nos Corta pra anos aqui. depois a gente se encontra. Verdade. E o exercício, a gente aprendeu no PSC com certeza, que é a lista da gratidão. Minha amiga, então assim, parece balela porque às vezes a gente realmente negligencia as coisas básicas e boas da vida. Sim. Ou a gente entra num piloto automático de agradecer só pela mesma coisa. Mas se tu fizer o esforcinho de realmente todos os dias separa 3 coisas pra tu agradecer, mas que não sejam as mesmas coisas do dia anterior. Coisas que aconteceram naquele dia, por exemplo. Isso. Choveu e sei lá, eu consegui dormir mais um pouquinho. Nossa, que delícia, motivo pra agradecer. Né? Tive um pesadelo de madrugada, mas quando eu entrei em contato com a família, vi que tava todo mundo bem. Ai, obrigada, Senhor. Né? Então, coisas pequenas. Tava me sentindo muito sozinha, lembrei de uma amiga, chamei ela e ela aceitou meu convite. Verdade. Agradece. Então, 3 coisas por dia, agradece. Pratica 3 coisas diferentes, né? A cada dia. Faz isso aí por uma semana. Que tal? Uma semaninha, aí você vê se tem um resultado positivo.
Se você tem um resultado positivo e tal, como você se sente, se fizer sentido pra você, você continua. Se não fizer sentido pra você, você para. Mas pelo menos tenta por alguns dias, né? Eu já indiquei esse exercício para pacientes que estavam assim no mood de reclamação, a vida tá péssima, tudo é ruim. Fizeram por uma semana é mesmo? e revolucionaram. Tipo assim, a Rani não esperava, mas olha, comecei a perceber isso aqui, agradecer aquilo dali. Isso aqui começou a melhorar. E quando eu fiz esse curso que ela falou que ela fez também, eu tava numa fase assim que eu tava meio confusa. E fazer isso da gratidão me transformou. Sério, me deixou bem mais assim, mais leve. É isso que a gente tá falando do romantizar, é a leveza. Isso, né? Isso. Me deixou mais leve. Então, indico que você faça esse exercício. Ótimo você ter lembrado disso. A leveza, ela vem com a gratidão, né, amiga? Isso. A gente ser grata muda tudo. Valeu, galera, por mais um episódio juntas. Até o próximo. Beijinho!